Inevitavelmente é a lei da vida. A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Mas, para muitos, o luto é algo muito difícil de se conseguir superar. E para isso, existe uma solução, existe um tratamento específico para as pessoas que sofrem desse mal. E para isso, hoje nós recebemos aqui no estúdio da TV Câmara a doutora, psicóloga e psicanalista e coach, a doutora Marlene Caterini, para falar um pouquinho mais sobre o curso de capacitação e luto. Doutora, seja bem-vinda aqui à TV Câmara. Explica para a gente como é que funciona. Então, Daniel, o curso de luto, capacitação em luto, é poder instrumentalizar os profissionais, especificamente da área de saúde, que são as pessoas que lidam diretamente com as pessoas, os seres humanos, as pessoas que estão com dores, né, a lidar com as reais perdas, né? Eu gostaria de comentar um pouco, porque as perdas, na verdade, não especificamente, ela está voltada só para um luto com a morte, mas a perda da visão, a perda de bens, perdas de um órgão, perda de um ente querido, a separação de um marido, a aposentadoria é considerada também um luto, quando a pessoa sai da atividade e ela passa por esse processo de o não fazer e se aposentar, ela vive também uma morte, né? Os questionamentos no consultório, normalmente, elas questionam, né? O que é que eu vou fazer agora, né? Porque elas ficarem inativas sem as atividades diárias que elas estão acostumadas, isso compromete muito, elas começam a sentir uma morte inicial. Então, elas precisam ser instrumentalizadas para poder elas aprenderem a continuar com a vida de uma forma mais prazerosa, né? Agora, doutora, existe um prazo ou, digamos, um período que o luto ele é aceitável e a partir dali já se torna uma doença que precisa ser tratada? Sim, não necessariamente uma doença, mas o luto ele tem as suas etapas a serem vividas. Quando o paciente que perde algum ente querido, eles procuram o consultório para psicoterapia. Isso é um diferencial do curso de capacitação. O curso de capacitação, ele instrumentaliza a pessoa a lidar com pessoas que perderam. Ela própria vai se instrumentalizar para ela, para a própria vida. No consultório, você vai trabalhar com as etapas do luto. As etapas do luto é variável, não se tem um tempo real que você fala, olha, em X tempo a pessoa vai lidar com o luto legal. Não, é na média de um ano, é uma coisa previsionada, né? Que você trabalha todas as etapas, ela vai poder entender o que ela vai poder fazer na vida dela, né? No decorrer desse tempo, de que forma ela vai fazer, de que forma ela vai lidar com a família. A família normalmente é um fator complicador, porque são várias pessoas vivendo as mesmas dores, então fica impossível um poder ajudar o outro, até em função das dores serem comuns dentro da família. Então, o que acontece? Você trabalha as etapas todas com o enlutado dentro do consultório, o qual ele vai encontrar um caminho para poder continuar vivendo, né? E vai lidar com todas as dores e saber que aquele momento não tem como não passar, né? Na verdade, quando você perde, você vai viver todas as etapas, independente de quem seja. Perder é muito difícil, né? Agora, o curso de capacitação em si, ele vai dar os instrumentos para as pessoas saberem lidar. Que normalmente todos nós somos despreparados para poder lidar com a perda, né? Nós nascemos para ganhar, não nascemos para perder. Né? Até com relação ao curso, um dos instrumentos do curso, eu imagino, que seja identificar as pessoas que precisam desse tratamento de imediato, né? Tá. Como é que essa identificação, de uma forma mais simplória, só para a gente entender um pouquinho mais, como é que ela é feita? Ou seja, você identifica um enlutado, né, que precisa de um tratamento urgente. Sim. Aí a identificação ele próprio procura, ele mesmo busca, ou um dos familiares que nos buscam para poder dizer, fulano não está aguentando, não está suportando, está mal, tá... Chega a adoecer nos casos do luto complicado, que existe um diferencial do luto normal e do luto complicado, né? O luto normal você vive em um ano as etapas normais, quando passar todos os anos, por que a gente coloca um ano? Porque vai vir aniversário, Natal, as datas comemorativas, que tudo vai presentificar esse morto. Você vai lembrar, o ano passado eu estava com a pessoa, né? Esse ano foi dessa forma. Então, você modifica a vida completamente a partir do momento que você perdeu alguém de um vínculo muito forte. Qualquer rompimento de vínculo é muito dolorido. Então, a gente costuma classificar como um luto, independente de não ser a morte.
né? Justamente com relação a isso. Fica mais fácil de identificar, por exemplo, as pessoas que perdem um ente querido, que é uma coisa mais forte, mais, digamos que, até um pouco mais dolorosa, digamos, não sei se é que pode-se dizer isso, mas em casos, por exemplo, com relação ao que a senhora citou mesmo, de outros lutos, com relação ao emprego, com relação ao membro do corpo, como é que se identifica essa necessidade a partir daí? É o De se fazer? vazio. Normalmente a pessoa se deprime, ela se angustia, ela começa a não querer fazer mais nada, passa a não se alimentar, passa a não dormir, desenvolve uma ansiedade enorme. Então você observa pelo comportamento e atitude da pessoa, ou não quer falar com ninguém, ou quer falar com todo mundo, ou sai para a rua, desaparece. A pessoa fica em busca desse vazio, de um preenchimento desse buraco que se instalou a partir do momento que se perdeu alguém querido, né? A senhora citou algo muito interessante, é porque normalmente quando se imagina em luta, é aquela pessoa que entra um pouco na questão da depressão, né? Introspectiva, se esconde de todo mundo, não quer falar com ninguém, mas existe também aquela pessoa que reage de forma diferente. Até em alguns Sim. casos, por exemplo, que a gente já até viu, de pessoa que perde um ente querido, perde um filho, esposo, mãe, e tá ali rindo, tá ali alegre, não demonstrando muito, mas que em algum momento aquilo ali acaba e torna-se uma coisa muito complicada de entender. Então, Como a é que... primeira fase do luto, normalmente, eles tentam, parece que quem está por perto não percebe que ele teve aquela perda. E aí, normalmente, as pessoas olham e falam, nossa, mas como é que ele está assim? Mas, no fundo, ele está... É uma negação, é o primeiro estágio do luto. A negação. Em primeiro lugar, você não aceitar. Então, você fala de outras coisas como se aquilo não tivesse perdido. Até que quando isso vem à tona do vazio, de que o vazio se instalou, a pessoa não está ali, né? Que aí você vai passando pela etapa da desorganização, aí a coisa vai fluindo de uma maneira diferente. Cada um reage de forma muito diferente. No primeiro momento você se perde o chão. É como se o mundo tivesse acabado e você fica desorganizadíssima. Então você entra num estado de extremamente de busca constante, né? De querer fazer uma série de coisas, querer andar, sair de carro, procurar a busca da figura perdida. Então, normalmente, quando se perde um familiar muito próximo, você vai em busca de olhar as roupas, de olhar o armário, de ver onde a pessoa ficava, de olhar para a cama, de olhar as roupas. Então, você fica numa desorganização muito grande, né? No primeiro momento em que você sabe que você perdeu, né? Agora, falando um pouquinho mais do curso, a participação dos familiares com relação às perdas, né? A pessoa que entra no estado de luto, tem aquelas pessoas, né? Obviamente que lidam um pouco melhor com isso, tem uma estrutura emocional um pouco mais diferenciada para lidar com aquilo, e aqueles que são um pouco mais frágeis, mais vulneráveis com relação a se tornar um enlutado aí, precisando de um tratamento. A participação da família ou dos amigos próximos com relação ao próprio tratamento, até a identificação mesmo desse lutado, como é que funciona? Daniel, o instrumento maior que existe são a família, os amigos e as pessoas que estão em volta são de extrema importância para a pessoa que perdeu. Naquele momento, ela precisa ter as pessoas por perto. Não é nem alguém dizendo alguma coisa, mas basta ter alguém para ouvir. A pessoa precisa falar, repetir, elaborar, ressignificar essa perda, né? Então, ela necessita deste amparo de qualquer pessoa nesse momento, ajuda, um carinho. Não é a pessoa dizendo alguma coisa, mas colocando a mão, dando aquele apoio, eu estou aqui com você. Tem várias maneiras de ajudar, mas a melhor maneira é simplesmente alguém estar do lado e dizer, estou com você, você não está sozinha. Isso é uma das ajudas que eu acho de grande importância. Maravilha, estamos conversando aqui com a doutora Marlene Caterini, ela é psicóloga, psicanalista e coach, ou seja, coach é aquela pessoa que... Explica um pouquinho o que é o coach. Que é o desenvolvimento da competência. Normalmente as pessoas quando vão ser promovida para um cargo de liderança ou que pretende subir de um cargo, é feito um trabalho mais ou menos em 12 sessões, um trabalho específico para desenvolver as competências que a pessoa está nela, mas ela precisa ser desenvolvida. Então, é um trabalho interessante, muito focado para trabalho,
né? Mas é um trabalho que tem dado resultado muito significativo. Maravilha. Nosso assunto aqui é capacitação e luto. Como é que funciona o curso? A senhora falou que já é destinado aqui normalmente o pessoal da área de saúde, mas outras pessoas também podem fazer de outras áreas? Podem. Qualquer área pode ser feito, porque todos nós lidamos com perdas, né? Mas especificamente a área da saúde, porque estão diretamente lidando com o ser humano, né? Ele acontece mais ou menos 3 vezes por ano. É um curso que tem duração de 16 horas, onde ele vai se instrumentalizar com todas as maneiras de poder lidar com a pessoa enlutada. Claro que especificamente ela vai lidar com os próprios medos dela. A pessoa que está mais capacitada e é mais estruturada, que tem condição de poder lidar com a morte, que é difícil quem saiba lidar, mas de alguma forma tem pessoas que têm uma estrutura mais fortalecida com isso. Então ela vai ter subsídios para poder se aproximar de alguém que perdeu e poder dar o amparo necessário, ou receber alguém que vem chorar para ela e dizer que perdeu alguém, né? Então isso dá uma capacitação muito grande. Inclusive tem certificação e tudo mais. Doutora, qual a importância que tem de levar esse assunto a sério? Quais são as consequências que podem ter uma pessoa que não vier a tratar, né, do luto, se tornar um enlutado, digamos, permanente na sua vida? Quais são as implicações que isso pode ocorrer? Então, a pessoa normalmente ela pode levar uma depressão profunda, que daí a gente vê mais o lado patológico, por uma falta de estrutura, por falta de subsídios, por falta de um apoio mesmo necessário. Ela pode vir a complicar e não dar uma continuidade na vida, né? Ela estagnar, parar naquilo. Existem pessoas que ficam 2, 3 anos, 4 anos enlutada até descobrir que o que ela tem, que a depressão, está voltado para um luto mal elaborado, né? Porque a terapia de luto, o processo é para elaborar e encontrar significados para a própria vida, né? Então isso ela vai ter um crescimento muito grande e ter uns subsídios para poder dar continuidade. Maravilha. A gente já quer agradecer aqui a sua presença aqui na TV Câmara, com todas essas informações importantes, e perguntar também, este ano ainda vai ocorrer ou vão ocorrer outros cursos aqui na nossa cidade? Sim, sim. Daqui 3 meses está para ser programado, ainda não foi feita essa agenda, mas o curso vai ocorrer. Eu entrarei em contato, a gente tem um site, a gente tem os contatos e a gente vai estar comunicando com folder e tudo, comunicando o pessoal. Provavelmente esse curso normalmente acontece em São José. Muito bem. Para quem está acompanhando agora o nosso programa, que já quiser alguma informação, até mesmo entrar em contato com a senhora, quais são os seus contatos para que a pessoa possa estar, então? A gente está atualmente na clínica AM Clínica Reflexão Limitada, é o nome da clínica. A gente está localizada na Rua Antônio Afonso, 205, quarto andar, sala 45. A gente está também em São José, na Rua Esperança, 282, sexto andar, sala 65, edifício Med Center. Aqui em Jacareí é no edifício América. Nosso telefone de Jacareí é 3952-2424, de São José 3911-1432. Nós temos o site, para quem quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, é www.amclinica.com.br. Maravilha. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Marlene Caterini, ela que é psicóloga, psicanalista e coach, também dar aulas na APVP. Associação de Psicanálise do Vale do Paraíba. Muito Atualmente eu ocupo o cargo de vice-presidente da PVP. Maravilha. Muito bem. E queremos mais uma vez agradecer a sua presença aqui. O nosso tema de hoje foi capacitação e luto, curso que vai acontecer também aqui na nossa cidade. Queria agradecer, Daniel, pela oportunidade de estar aqui com você, de agradecer toda a equipe da Câmara, em especial o Edinho, né, por essa oportunidade de poder estar passando um pouco da minha experiência para vocês. Obrigado, doutora, mais uma vez pela sua participação aqui. A gente vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro.